Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui todos os dias nós estudamos juntos a Palavra de Deus. Nessa semana o nosso tema de estudo tem a ver com a regência de Deus entre todas as nações. Ele é nosso grande rei, nosso grande Senhor, né? As Nações, parte 1. E o nosso verso para memorizar da semana é o seguinte: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso está em Daniel capítulo 7, verso 14. O nosso tema de estudo de hoje é, quarta-feira, 23 de abril, os governantes das nações. Sabe, a lição ela faz uma meditação para a gente, umas colocações bem interessantes sobre a história da igreja. O povo de Deus ele foi dividido no Antigo e no Novo Testamento, né? Nós temos o Antigo Testamento, o povo de Israel, todos os seus erros, os seus acertos. O momento em que eles abandonam Deus como seu grande rei e colocam pessoas humanas para governar a igreja, os seus presidentes, né? Aí a coisa ficou difícil. Infelizmente, de acordo com a falibilidade do ser humano, né? Todo ser humano falha, todo ser humano é pecador, nenhum ser humano é perfeito. Os reis de Israel também não eram, então eles começaram a tomar decisões que levaram o povo para longe de Deus. E o povo de Israel, em vez de bloquear essas decisões dos reis, eles se submeteram. Se o rei de Israel chegasse para eles e falasse, olha, a partir de hoje vocês vão adorar os bezerros de ouro, como aconteceu quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel, mas que Deus havia dito no passado que não deveria ser feito, eles se prostrariam do mesmo jeito, e foi o que aconteceu. Jeroboão I, o rei de Israel, que sucedeu Salomão no reino de Israel, ele fez isso. Desobedeceu a ordem de Deus, colocou os bezerros de ouro, o povo começou a adorar esses bezerros e se esqueceu de Deus. Então, sempre que o governante, o rei, o líder, não guia o povo no caminho de Deus, ele segue os seus próprios impulsos, seus próprios interesses, sejam eles políticos ou espirituais, o povo segue esse mesmo caminho. E como as pessoas são falhas, infelizmente isso também acontece. Mesmo os melhores reis da história de Israel e Judá, que eles se dividiram em dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul, mesmo os melhores reis tinham falhas muito graves de caráter. As pessoas ali guiavam as pessoas, permitiam que as pessoas adorassem outros deuses. Isso se repetiu constantemente na história do antigo Israel. E quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente encontra a igreja de Deus, a igreja criada pelos apóstolos, por Jesus, acontece exatamente a mesma coisa. Enquanto o povo de Deus permite que Deus seja o rei e o senhor, né, da igreja, a igreja segue bem, com os apóstolos como líderes da igreja. Mas quando nós vamos ali para o primeiro século, para o segundo, quando os primeiros discípulos descansam, dormem no Senhor, não existem mais apóstolos, todos que conheceram Jesus já se foram, aí a igreja começa a se perder. Na verdade, já nos dias de Paulo isso já começa a acontecer, quando ele diz que o mistério da iniquidade começou a adentrar a igreja. E quando nós vamos ali para o segundo século da igreja, o terceiro século da igreja, a gente vê que bons líderes guiavam a igreja, mas que maus líderes afastavam as pessoas de Deus. E quando nós chegamos ali no século IV depois de Cristo, na época de Constantino o Grande, a igreja viu que tinha uma oportunidade, a igreja cristã, uma oportunidade de ter paz. Eles passaram por 300 anos de perseguição. Agora, finalmente, um imperador romano estava disposto a não persegui-los, a permitir que a fé cristã fosse exercida no Império Romano. Aí o que a igreja faz? Abraça. Até entendo isso, né? Quem quer ser perseguido. Mas não apenas abraça essa paz. O próprio Constantino, várias vezes, ele coloca a sua posição na igreja cristã. Existem concílios em que ele vai lá presidir. Por mais que, teoricamente, a palavra dele não fosse final, ele estava lá. E a opinião dele tinha peso. Ele acabava guiando a igreja, inclusive ele dá alguns decretos no Império Romano que favoreciam as opiniões que ele tinha com respeito às crenças cristãs. Aí nós temos alguns éditos sobre a observância do domingo como um dia sagrado, quando na verdade a Bíblia sempre falou e sempre deixou muito claro que o sábado é o dia do Senhor. Então a igreja começou ali a observar o sábado, mas também o domingo. Na verdade isso já havia acontecido por um bom tempo, quando os cristãos estavam se escondendo dos romanos e não querendo se misturar e parecer com os judeus. Então eles começaram a adorar a Deus no domingo como um dia de oração, de encontro, em vez do sábado,
justamente para poderem se esconder. Quando vem Constantino, ele vai fazer com que isso se torne mais uma prática religiosa, real, e tenta ali santificar o domingo. Claro, não foi Constantino que santificou o domingo, foi a igreja, mas houve muita influência dele para isso e muito mais coisas na igreja cristã. O povo cristão ainda sofreu um pouco depois de Constantino, até que no ano 380, Teodósio I, no Edito de Tessalônica, torna a igreja cristã a igreja oficial do Império Romano. E agora a igreja não era mais perseguida, mas passou a ser perseguidora daqueles que não concordavam com ela. Quando a religião e a política se juntaram, mais uma vez, assim como aconteceu com o povo de Israel, a igreja se perdeu. As decisões foram tomadas de forma errada, tanto no âmbito de doutrinas cristãs, você pode estudar muito bem, pode procurar aí, Concílio de Nicéia, Concílio de Tessalônica, todos os concílios que a igreja tiveram, houve um abandono gradual das crenças da palavra de Deus para costumes e hábitos que os pagãos tinham e colocaram na igreja. Inclusive a própria ideia da santidade da Bíblia foi colocada em xeque. Agora a igreja achava que tinha autoridade sobre a palavra de Deus, quando é Deus que tem autoridade sobre a igreja. Então foi um caminho constante ali, um passo após o outro, guiado por líderes que não estavam preocupados tanto com Deus, mas muito mais com a sua posição, riqueza que eles podiam ter e estavam tendo. O próprio bispo de Roma ascendeu ao poder nesse reboliço da história. Haviam vários bispos importantes, mas o bispo de Roma, por estar em Roma, teve ali um seu momento especial e aproveitou muito bem esse momento junto aos imperadores para tomar o poder dentro da igreja. E foi realmente uma coisa triste. A história da igreja cristã, você pode pesquisar, não é uma questão de preconceito, não é porque eu sou cristão protestante, não. Qualquer um pode pesquisar isso de forma muito clara, que a história cristã não foi bonita. Nem quando eles eram perseguidos, muito menos quando eles passaram a ser perseguidores. Infelizmente tudo isso porque perdeu-se de vista a autoridade de Deus. O povo abandonou a crença do Senhor. O povo abandonou os caminhos de Deus, preferindo aquilo que achavam melhor, preferindo aquilo que eles consideravam mais conveniente às suas ambições, e não realmente aquilo que Deus permitia e ordenava na sua santa palavra. Nesse momento eu quero ler com você um texto bíblico de Mateus capítulo 20. Vamos lá? Mateus, no capítulo 20, é a mensagem de hoje, nosso estudo bíblico. Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa lição de humildade de Jesus foi completamente abandonada pela igreja cristã primitiva e também pelo povo de Israel. A gente tem que tomar muito cuidado com quem nós desejamos para governar a nossa vida, quem nós colocamos como líder, tanto no âmbito político quanto no âmbito religioso, e pior ainda, quando se mistura política com religião. Isso não deve ser feito. Nunca deu certo. Nunca foi uma coisa boa, nem no mundo pagão, muito menos no mundo cristão. Convido você nesse momento a orar comigo, pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos ter boas escolhas, sabedoria, consciência com Deus, guiados por Ele, para fazermos aquilo que é melhor diante do Senhor e escolher bons líderes para as nossas vidas. Vamos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pelo estudo de hoje, te agradecemos porque os governantes das nações do mundo buscam seus próprios interesses, mas quando buscamos Jesus como nosso Rei e Senhor, nosso grande governante, aí estamos em boas mãos. Confiamos em Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Veja, meu amigo, peço a você que nesse momento você curta, compartilhe esse vídeo. O YouTube ele só entende que o vídeo é relevante quando você assiste esse vídeo, quando você curte esse vídeo. Às vezes até mais importante do que simplesmente a inscrição no canal é a visualização e a curtida, para que tenha engajamento nesse canal. Muitos youtubers fazem esse pedido e eu peço também para você, porque é assim que funciona o algoritmo do YouTube, né? Você precisa interagir para que ele entenda que você gosta dos vídeos. Peço a você que faça isso então nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, para que a gente possa continuar esse trabalho maravilhoso de levar a mensagem de Deus ao mundo, onde somente Jesus pode nos levar.
Fique com Deus, fique em paz e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.